Bobby, vacílate esto. Qué raro empezó este programa. Y yo, antes de hacer la introducción de este programa, tengo que decir que estoy al lado de tal vez una de las 4 personas que más impactaron mi carrera. Tendría que decir que la primera fue Yacir Salinas, que fue por la persona por la cual decidí trabajar en publicidad. El segundo, definitivamente sería Juan Carlos Bertorelli, que me dio estructura, idea y pensamiento. El tercero, Juan Carlos Martínez, que me acompaña como socio desde hace 18 años. Y el cuarto, no en este orden, pero digo que son las personas que más afectaron, es el señor Roberto Coimbra, Bobby Coimbra, que está aquí a mi lado para hacer este episodio. Bobby, qué orgullo y placer estar a tu lado. Ah, por favor, Johnny. Nosotros convivemos, não sei quantos anos temos juntos, 30 por aí, não? Sí, E eu te acompanhei desde que tu iniciaste, né? efectivamente. Quer dizer, eu me recuerdo. Yo recuerdo que una de las cosas que más placer me daba era algo que llamaba Bobby a calzón quitado. Sim, Sí. continuo. ¿Continúas haciéndolo? Continua. Sim, eu tenho como filosofia empresarial. Eu, quando assumi a presidência, quer dizer, na verdade, nunca quis assumir a presidência. Un director creativo subiendo la presidencia era Era um negócio meio raro, não? Era Porque raro. dizia, como tu vas colocar como presidente um homem que hace piscina em casa alquilada, não? Exacto. Quer dizer, eu nunca hice piscina em casa alquilada, mas se tivesse na casa alquilada, seria na piscina, não? Seguro. Pero eu, quando assumi a presidência da companhia, a primeira coisa que hice foi colocar em um livro todas as coisas que eu questionava de meus chefes, não? Para tentar não tentar repetir a equivocação. E dentro dessas normas, que eu considero meus 10 mandamentos, está ser aberto, cristalino, ter uma interatividade com nosso personal o máximo possível. E hoje, em minha companhia, qualquer pessoa, até lá, que serve café, sabe o operating profit da companhia, quanto gastamos em sueldo, todas as outras coisas. Porque eu creio que se nós estamos levando um barco, principalmente em uma situação caótica como nós outros vivemos, se todo mundo não sabe a direção que vai seguir, é muito pouco provável que vamos para o fundo do mar e não para adelante, não? Claro, porque no conoce el camino. Seguro. Então, se eu tenho essa filosofia do calção quitado. Y en el calzón quitado lo que hace es hablar con la compañía sobre la situación de la Seguro. compañía. Tipo, me pergunta o que ele quer, não? Y tú le respondes realmente lo que piensas. Sim, respondo. Eu diria que 90%, não? Obrigatoriamente guarda as coisas íntimas por si acaso, não? Bobby, ¿qué diferencia? O sea, tú entraste a ser presidente de JWT, Walter Thompson, ¿en qué año fue más o menos? Recuérdame. Não, eu cheguei em Venezuela em 87. En el 87. Pero eu era diretor criativo. Não? Sí, ¿y cuándo fue presidente? ¿Cuándo fuiste presidente? Eu creio que 10 anos depois, mais ou menos, já não me recordo. Eu tenho mala memória, porque uma das coisas que eu tenho também em meu statement é viver sempre no futuro. Não? Então, eu tento olvidar o passado e sempre me dedicar as neuronas que me sobram para ver o que vai passar adelante e não o que passou atrás. Pero eu diria que uns 10 anos depois, não? Ok, ¿para dónde voy? ¿Qué significa liderar una agencia de publicidad hoy día? Foi muita paciência. Eu creio que a grande diferença que existe em termos de atividade publicitária, de negócio publicitário, de que tínhamos na época de Tá Barato, Dame 12. Sempre me contaram sobre isso, porque eu não convivi do momento que vivimos hoje. É a paciência que tu tens que ter. Não? Quer dizer, tu tens que ter obrigatoriamente uma dose brutal de paciência para poder contornar os problemas, de los quais a grande maioria são problemas idiotas que tu tens que enfrentar. Não? Que eu creio que isso aliás, não é somente em publicidade, em qualquer coisa. Não? En empresa general. Qualquer empresa general, tu tens que desenvolver uma paciência e, obviamente, usar muito a filosofia de Mahoma, não? Que dizia que Allah era um homem sábio, que havia dado ao homem 2 orejas para escuchar mais e uma boca para falar menos. E isso é uma filosofia que eu não tenho, não? Eu, por alguma razão, e obrigatoriamente isso se consegue com o tempo, não? Porque paciência tu adquire, não? Não te impõe. Imagínate que si tuviéramos 2 bocas sería insoportable. Puta, seria um absurdo, não? E isso tu vem aprendendo. Então, eu
eu aprendi nesses anos que passamos, obviamente, de uma situação vigorosa, violentamente vigorosa que tem na Venezuela, da problemática, minha capacidade de escutar, não? Hoje escuto muito mais do que na época que tu trabalhavas comigo. Sí, a mí no me escuchabas nunca. Yo recuerdo que te decía, Bobby, hay que hacer esto en internet. Y tú me decías, John, anda a trabajar para los medios. No. Pero era divertido, era divertido. Era divertido. Bobby, ¿qué es la vida, Bobby? ¿Ah? ¿Qué es la vida? Bem, a vida é o presente, não? Eu outro dia vendo lá o mundo digital, entrei nessa teoria do mundo quântico, não? Certo? Um negócio complicado, não? Certo? Desde que Google inventó ese chip que pudo descubrir que existen universos paralelos, nos complicaron. É uma loucura. Então, pero a mim me encanta essas coisas complicadas, não? Porque eu não entendo 50%, pero então me dá a curiosidade. Eu creio que a vida é ser curioso, não? Eu sempre digo que o dia que eu deixar de ter mais sonhos que recuerdos, eu me vou ser contratado por la Uber, vou manejar carro, não? Certo? Então, essa filosofia de pensar sempre em el futuro, etc., não? Contraria um pouco essa situação quântica que diz que o que é o presente, não é nem o futuro, nem o passado, aquela coisa toda. Me dá a entender que a vida saca proveito dos minutos que tem. Por exemplo, eu tenho 80 anos, não? Aliás, isso foi uma das perguntas que me fizeram em El Calção Quitado outro dia. Bobby, quantos anos tu tem? 80. Eu disse, pero antes de eu dizer minha idade, eu perguntei, os anos que eu vivi ou os anos que eu tenho que viver? Exato. Não? E eu tenho 20 anos. Porque eu espero, quer dizer, aliás, tenho o problema da juventude, não? Eu me considero um milênio com experiência, ¿no? Então eu tenho a filosofia do milênio que eu sou eterno, ¿no? Tú sabes que me estás haciendo pensar, porque dice que tienes 80 años y este año estás emprendiendo un nuevo proyecto. Sí. Casi desde cero. No es desde cero, pero estás emprendiendo un nuevo proyecto. Seguro. Porque me entusiasma isso e eu creio que eu quero, como diz, quero morir em el futuro, quero morir fazendo coisas. ¿Qué pasa porque a mí, que no tengo 80 todavía, ojalá algún día alguien quiera entrevistarme para hablar o conversar conmigo cuando tenga 80? Eu sou koki, de acordo com a filosofia japonesa. ¿Cómo es? Eu sou koki. Em Japão, a los 79 anos, tu eres problema para a sociedade. Quer dizer, eles valorizam muito mais o ninho do que 79. Quando tu completas 80, tu se torna homem sábio, chama koki. E, consequentemente, tu és tipo respeitado, venerado. Em los pueblos, não, obviamente não em Tóquio, porque Tóquio já deixou de ser Japão. Eu vivi um ano em um monastério, não? Quer dizer, em Fukui, por exemplo, onde eu vivi, existe um conselho de kokis. Quem manda em pueblo, em la ciudad, obviamente tem diretivo que é elegido, pero tem grupo que é responsável por não definição, pero por lo menos por la aceptação ou não de las decisões tomadas por los dirigentes de la ciudad. Então, eu sou coqui, quer dizer, entrei nessa fase, não de espiritualidade, mas de suposto conhecimento e informação para servir de consultor para determinados assuntos. ¿Qué tan lejos, Bobby, está la verdad o la mentira en el tiempo o a través del tiempo? O sea, Nietzsche, y algo que yo estoy viviendo mucho y me interesa tu opinión porque has tenido la oportunidad de esculpir el tiempo, de que algo que uno entiende que está mal ahora, a través del tiempo se vuelve bueno o viceversa. Bem, aí é uma questão, John, em minha opinião, obviamente, da flexibilidade do ser humano. Nós outros nascemos, eu creio, intransigentes por excelência.
Quer dizer, um ninho é intransigente por excelência. Quiero comer ya. Sei, quero comer já. Tudo que me diz meu padre é tonteria. Tudo que me diz minha madre não funciona. Quer dizer, nós outros somos intransigentes por natureza. Então, essa fase que todo mundo... Eu, por exemplo, tenho 12 sobrinhos que eu heredei na família, que o marido morreu. E ayer tive uma tremenda discussão com um tico de 14 anos, não? Então, eles são intransigentes por natureza. Quer dizer, e essa intransigência, eu creio, que por meio de forceps vem cambiando a personalidade das pessoas. Quer dizer, nós venimos apanhando, sofrendo, que o homem cambia, aprende mais com o sofrimento do que com a alegria, infelizmente. Eu nunca entendi essa coisa. Nós outros nos unimos, nós outros somos amigos, nós outros somos friendly, quando a coisa está um caos. Vivo de Los Angeles, eu não conhecia meu vizinho, nunca falei com ele, le molestava porque o perro ladrava, e agora, quando estão incendiando as casas, os dois estão tentando apagar a coisa juntos. Quer dizer, une a desgraça, não? E, obrigatoriamente, essa passada de vida da infância, juventude, maturidade e vejez, assim com que nós outros vamos nos tornando, graças ao sofrimento que nós outros passamos, a essa posição de menos intransigência. E sendo menos intransigência, então, nós outros escutamos mais, nós outros compreendemos mais e, principalmente, entendemos mais as pessoas. Quer dizer, eu creio que a percepção que eu tenho de uma pessoa hoje, com 80 anos que tenho, é muito diferente. Não é muito diferente da que eu tinha 30 anos atrás, mas eu la absorvo, eu la comparto de uma maneira diferente. Eu não sou perfeito. Vou me concentrar em entender as coisas positivas dessa pessoa e me olvidar delas antigas, delas malas. Por exemplo, eu tive a oportunidade, para mim isso é uma oportunidade que muito pouca gente tem. Eu vivi em 9 países. 9 países. E 9 países de Japão, por exemplo. Claro. ¿No? ¿Cierto? Eu vivi em África. Te envidio ¿cierto? terriblemente por vivir em Japão. Então, quer dizer, vivi em França, que é uma experiência diabólica para um estrangeiro. Em Paris, caramba, pelo menos não sei se agora. Dependiendo del cuartel en el que vivías en París. Era uma brutal. Então, eu aprendi a forceps, não, obrigado, para sobreviver nesses países, absorver a coisa positiva e não interessar por las negativas. Não? Então, graças a isso, hoje eu sou uma pessoa que absorvo mais a incongruência humana. Não porque mudei, porque me tornei mais flexível. Pero, y en las grandes verdades, o sea, en los dioses, en el amor, en las cosas que nos ocupan a todos como seres humanos, en los conflictos, uno puede cambiar de parecer de una idea, de una verdad a través del tiempo. Eu creio que não. Eu creio que nós outros somos uma máquina que tem um chip na cabeça que é impossível de ser cambiado. O que passa, o que eu creio, obviamente, não, é que há uma adaptação às situações e nós outros, graças a essa flexibilidade, começamos a compreender os problemas de uma maneira diferente, ou perceber os problemas de uma maneira diferente. Isso faz com que nós outros sejamos mais humanos, não? Certo? Quer dizer, eu creio que um tipo mais velho é muito mais humano do que um tipo jovem. É provável. Creio. Ajá, Ou pelo menos alguns, não? Sí. ¿Y tú eres esclavo de tu palabra? Se eu sou? Esclavo de tu palabra. Es decir, algo que dices después tienes que defenderlo aunque empieces a dudar de si tenías razón o no. No soy esclavo de mi palabra, yo cumplo con mi palabra. Es diferente. Sí. Una cosa es que tú me digas, John, vamos a comer y cumplas con eso. Y otra cosa es que digas, esto es lo que funciona o esto es lo que está bien y después puedas transformar esa visión. No, yo transformo esa visión porque la absorbo de una manera diferente. Yo no estoy cambiando, pero la estoy percibiendo de una manera diferente. Certo? Quer dizer, e obviamente isso significa um câmbio, não? Certo? Porque claro. É um câmbio diferente, quer dizer, eu não estou eu sou partidário de uma convivência racial e de um momento para outro me torno racista. Eu creio que isso é muito difícil de ocorrer. É muito difícil que ocorra, sim. Então, o que passa é que um tipo que é racista começa a interpretar as situações, sua maneira de ser, sua maneira de pensar, sua maneira de conviver
de uma maneira diferente, de uma maneira mais aberta, quer dizer, eu escuto mais e, consequentemente, vou apaziguando essa situação que eu tinha, del caso, não é meu caso, por não ser racista, eu sou brasileiro, imagina se fosse racista, não, não, não haveria maneira, não. E vou enfrentando ou entendendo essa situação, não cambiando minha percepção, minha palavra, como tu bem dizes, mas sim la interpretando de uma maneira diferente. Esse é o que eu penso. E te digo isso honestamente, porque falsamente dizendo, não, eu me cambio conforme as condições, conforme a informação que tenho, etc. Isso é bullshit, é uma pura mentira. O ser humano é muito difícil de cambiar. Quer dizer, se eu fui criado, se eu fui desenvolvido, se fui manejado dentro de uma situação, isso eu vou carregar na minha vida, isso é meu karma. Y obligatoriamente tengo que enfrentarlo. Ok, entonces ahora voy a meterte en problemas hoy. Sí. Tú acabas de decir, es muy difícil cambiar las percepciones de la gente. Y tu trabajo es manejar las percepciones de la gente. Sí, pero yo soy honesto. Manipular a opinião das pessoas. Essa é minha função, essa é tua função. Sí. Certo? Nós outros somos manipuladores profissionais. Eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que sou um manipulador, porque a raça humana é manipuladora. Que hace um ninho quando chora? Manipular. Manipular a madre. Quer dizer, a única diferença é que ele recebe leite materno e eles me pagam por isso. Pero os dois somos manipuladores. E, na verdade, a publicidade manipula. Totalmente. Es la función nuestra, ¿no? Pero no y cambia exagera, percepciones. Y exagera. Pero seguro. Pero entonces yo creo que nosotros manipulamos las percepciones, las convicciones, para que apaziguar las posibles, como diría yo, las posibles reacciones negativas que yo tengo con relación a ese producto. Entonces, esse produto dá câncer, pero tu vas viver durante 30 anos maravilhosamente bem. Então, olha, o câncer não é tão problemática, não? Certo? Quer dizer, a própria enfermidade, quer dizer, graças à publicidade, hoje câncer não é o que era o câncer de 20 anos atrás, graças ao desenvolvimento medicinal e, em segundo lugar, também por a quantidade de informação que tu recebes e te das conta que não é tão diabólico como era. Eu me recordo que eu tive um caso de câncer na família, e quando me disseram que essa pessoa tinha câncer, eu quase que desmaio. Eu sou um tipo que tenho medo de aguja, etc, etc. E passado muitos anos depois, eu tive uma pessoa, minha esposa com câncer localizado na perna, e tive uma conversa com um médico, um oncólogo muito famoso em Brasil, que inclusive é uma das sumidades mundiais, não? E eu dizia, minha mulher não sabe que tem câncer. Não é nenhum problema, la llama. Então, tu sabes que tu tens câncer? Não sabia. E tu vas morir, pero não disso. Assim que não me ocupe meu tempo, porque eu tenho gente em minha oficina muito mais preocupante que tu e que necessita ser atendida. Pero o enfoque que hice ele, de certa maneira, foi uma maneira de manipular. Esse tipo é um publicista. Es un publicista. É um publicista. Yo tengo la idea de que Simón Bolívar era un gran publicista también. Oye. Y el mayor publicista es Jesucristo. Seguro. Aliás, outro dia me perguntavam a quem eu considerava como influencer, não? Eu dizia Mahatma Gandhi e Jesus Cristo. Claro. Sí, porque imagina, Jesus Pero Cristo. la diferencia es que Jesucristo lo hicieron influencer. Sí. No se hizo él. No, seguro, e tinha mais. Há 2025 anos atrás lançou uma ideia sem internet e continua sendo respeitada até o dia de hoje, não? Claro. Que é fantástico. Eso me hace hablar contigo sobre ese terreno de los influencers, que siento que no es un terreno que te encante demasiado. No, yo respeto. Lo que no me encanta es la percepción de muchos anunciantes de pensar que un influencer sustituye una agencia de publicidad. Eso realmente me saca del serio. Claro. Porque para mí el influencer es un medio, ¿no? ¿Cierto? Cuando Gilberto Correia era un influencer. No, pero a diferencia,
Quer dizer, A diferencia de o sea, porque por ejemplo, tú puedes contratar un influencer hoy día y ese influencer va a hacer el audiovisual, va a hacer el guión, va a hacer el video, lo va a editar y además lo va a publicar en un medio. Gilberto Correa no hacía eso. não. Seguro, pero é como digo, a evolução, graças a Deus, tudo evolui, não? Tudo modifica, etc. Tudo, Que Gilberto Correa es magnífico, pero seguro, quer dizer, modifica positivamente. Eu sou um otimista, não? Aliás, todo brasileiro é otimista. por naturaleza. Por natureza. Dizem que Viene en pessimista, el pasaporte. brasileiro pessimista nasce muerto, dizem em nosso país, não? Certo? Eu tenho 2 passaportes para confirmar isso. Pero eu creio que influencer é um médio que é bem utilizado ou mal utilizado, dependendo da influência, não? Certo? Quer dizer, McLuhan dizia que médio é a mensagem. Bom, desculpa a prepotência minha, mas me parece uma coisa não correta. Para mim, a ideia é a mensagem, não é médio. Não? Quer dizer, se eu pongo trash em um médio, eu vou receber um trash de regresso. E não é o médio que vai transferir o trash por alguma ideia genial. Quer dizer, então, eu não tenho nada contra essas pessoas, mas tenho contra as percepções negativas de determinados anunciantes com relação a essa figura, ¿no? Claro, tu preocupación es de que hay un grupo de anunciantes que entiende que puede resolver la comunicación de su marca, no de una promoción, de su marca. Substituir una agencia de publicidad. ¿Cierto? Pero eso no es porque es lo que te interesa. A ti te interesa que no sustituya una agencia de publicidad porque tú eres dueño de una agencia de publicidad. Bem, pero no me interesa porque eu estou perdendo el dinero. Por eso, entonces a lo mejor sí lo sustituye, pero a ti te interesa que no suceda. Não, eu, sendo honesto, não publicito essa possibilidade. Estamos claros, ¿no? Claro, pero tú puedes, o sea, a ver, mi punto de vista sobre los influencers es que efectivamente sí tienen cierta capacidad de ayudarnos a llevar un mensaje de un punto a otro. Seguro, sempre e quando seja a pessoa adequada, não? Eu sou um influencer del futebol hablando sobre medicina nuclear. Claro, pero ahí hay un tema, pero es que yo creo que la preocupación tuya, la cual yo comparto, es las marcas que le dan al influencer la tarea de construir el posicionamiento de la marca. Seguro, de fazer coisas que não têm capacidade de fazê-lo. E não por falta de capacidade intelectual, e sim por falta de praticidade. Información. Seguro, capacidade, obviamente, deve ter. O influencer tem seu valor sempre quando é adequado à marca, quando entende o produto, mas tem uma função específica, é ser parte de uma comunicação, e não a comunicação em si. E é isso que me molesta. Não me molesta, não me molesta. Eu já te digo, com muito pouca coisa me molesta, não. Quer dizer, a não ser a ignorância. No, yo sé algo que te molesta. ¿Cuál? Las finanzas. Sí, eso sí. No, bueno, no te molesta. No, me desagrada profundamente tener que lidiar con ellas. Sí. Mira, pero ¿cómo vives, Bobby, la diferencia? Porque nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en entornos donde el ambiente joven es muy necesario. Sí. Y obviamente hoy día tenemos unas condiciones, todas las generaciones tienen sus características. Y tenemos una generación que está muy interesada en lo tecnológico y lo digital. ¿Y cómo vives esa adaptación tecnológica digital de las más jóvenes, de las personas que trabajan contigo, versus la experiencia que tú puedes tener, que se puede volver, tu experiencia y la mía, se puede volver un problema y algo en contra? Porque al transformarse en las formas de comunicación, nuestra experiencia es algo que es más bien innecesaria. Sim, pero John, eu penso que os cambios que existiram ou que vão existir vão ser muito mais na maneira do que na forma. Ok. Certo? Quer dizer, o Gregório V, que dizem que, sei lá se foi Gregório V, é um Gregório, um papa, não? Dizem que foi o criador da publicidade, não? Certo? E com uma bula papal colocou em uma árvore ou algum lugar onde passava um montão de gente, dizendo, vai à igreja, senão tu vai ser para o inferno, não? Está dando argumento para que, principalmente naquela época que o tipo sabia
que para chegar ao inferno tinha que passar por Torquemada, não? Certo? Claro. Então, olha, era uma razão mais suficiente para eu ir na igreja, não? Quer dizer, eu criei um argumento extremamente significativo para um grupo objetivo, que naquele caso era todo o mundo, não? Certo? Para que cumprissem com suas intenções, que era ir à missa. Bem, isso nós continuamos fazendo hoje, de maneiras diferentes, não de forma, mas a forma continua a mesma. Então, eu sou um milênio com experiência, me considero, não? Eu sou um tipo, eu creio que a função que todo publicista ou todo homem que trabalha nessa área tem que ter com marcada presença é a curiosidade. Eu sou um tipo curioso, Sim, não? Quer dizer, então se me surge algum ponto novo, começo a me meter para tentar entender, converso, hablo, etc. Então, minha adaptação no mundo digital é sobre, obviamente, buscar, através de muito escutar e falar pouco, como fazer ou como adaptar aquela cultura que tenho eu, porque eu sou um baby boomer, eu sou um publicista da televisão, Sim. certo? Quer dizer, então, como eu, através de uma consulta e respeitando muito a opinião de terceiros, que tipo de adaptação, que flexibilidade tenho que fazer através de minha maneira que tenho de comunicar para um novo meio, porque isso é uma questão de transformação. Eu tenho que levar em consideração a coisa básica da comunicação, tenho que conhecer o consumidor. Eu conheci o consumidor há 300 anos atrás e conosco hoje, porque se eu não conosco com quem quero falar, não existe médio, não existe argumento, não existe possibilidade de tu estabelecer uma conversação entre o produto e esse consumidor. Antes, la televisión es un formato determinado. Seguro, a radio, La radio, la valla. la valla, igualito. Ahora, en las ciertas plataformas, por ejemplo, las redes sociales, es diferente, porque yo tengo algo que llaman la interacción y tengo la capacidad de relacionarme que no Seguro. la tenía. Es decir, Essa é a coisa, para mim, mais maravilhoso do mundo digital, a interatividade. ok, entonces eso sí me dice que aunque todo esto aquí arriba sigue igual, aquí abajo el medio sí me trajo cosas nuevas. Y además hay otra cosa nueva que me trae, que es cómo yo conseguía la información de ese consumidor antes, que era a partir de preguntas e investigaciones, Ah, seguro, y ahora es a partir de data. seguro, seguro. Esse De gente que, é o desenvolvimento da sociedade informativa. Quer dizer, hoje nós temos uma quantidade de informação brutalmente mais grande do que tínhamos no passado. E, infelizmente, muita gente usa essa informação para coisas negativas e não positivas. Pero isso é benefício, quer dizer, sou mais bem informado, pero isso não cambia a minha forma de pensar. Quer no, dizer, eu tenho que convencer esse consumidor a comprar meu produto e lo vai fazer através dos benefícios que vou dar para ele. Nós outros somos manipuladores e para ser manipuladores tu tem que ser extremamente flexível. Eu tenho que aceitar minha manipulação para ser flexível. y E entonces, vice-versa. y entonces entiendes y aceptas que te manipulen a ti. Pero seguro, eu sou manipulado todos os dias. Pero Porque sou um ser humano. pero eres consciente de eso. Sim, sou consciente e absorvo essa manipulação. Porque la hago. Eu sou um fervoroso defensor, eu não posso ser favorável ou contra alguma coisa Porque se entonces, tu não aceptas. ¿por qué entonces, por qué hacemos ese demonio con la manipulación? Si todos somos manipulados y todos manipulamos. Pero seguro, pero a manipulação está intrínseca no ser humano. Nós nascemos manipulando. O problema é que o ser humano não, é especialista em identificar ou posicionar palavras de uma maneira equivocada, certo? Quer dizer, por exemplo, vamos dizer uma coisa mais óbvia, lobbying nos Estados Unidos é uma coisa normal e corrente. Aqui, que hace tu? Sou lobista. Ah! Certo? Quer dizer, nos Estados Unidos não diga que maravilha, Claro. etc, etc. Necesito un lobista. Seguro? Quer dizer, são percepções diferentes das mesmas palavras. É um exagero, obrigatoriamente, para simplificar o que eu estou dizendo. Pero nós outros identificamos a manipulação como uma coisa mala. E eu creio que não é mala, porque faz parte de nossa vida.
Quem não manipula? Quem não manipulou? Quem não vai manipular? ¿Logras rápidamente recordar la última vez que te manipularon? ¿Qué fue? Para ver si podemos encontrar algo que fue bueno o malo. Yo te voy a decir hace unos minutos. Alguien me manipuló para que me comiera un caldo. Y me manipuló porque yo me dijo, oye, no, utilizó una serie de razones para que yo me lo comiera. Y es lo único que me he comido hoy, por lo cual fue positivísimo para mí. Sí. O sea, es una especie de banalidad de la manipulación, pero a donde quiero llegar después es que a mí me preocupa la manipulación de cierta forma, porque yo tengo una pregunta, ¿la Tierra es plana hoy? Bem, dizem os cientistas que não. No. Y obviamente tú te has montado en un avión. Seguro, ¿Alguna vez? Seguro, seguro. Creo que algún año tuviste más de 200 noches montado Sí, en avión. pero... Mi pregunta es, Pero hay déjame... gente que cree que la Tierra es plana Seguro. y está manipulada. Pero seguro que sim. E há gente que manipula essas pessoas para que tenham mais gente crendo que a Terra é plana por algum tipo de interesse malévolo. Não? Eu quero que considere a Terra plana porque eu não quero que tu cruze o oceano para não cair no espaço. Certo? Tem sempre uma função. Eu creio que a manipulação tem que ser entendida como uma característica do ser humano. O grande problema que nós temos que nos preocupar é por que manipulamos, qual é a intenção da manipulação. Se eu te manipulo para que tu comas menos e se adelgace, qual é o problema? Agora, se eu te manipulo para que tu engordes e tenha um infarto, então é uma coisa diferente. Eu creio que a manipulação como como palavra, como argumento, extremamente vale em nossa sociedade. En el fondo piensas que tengo que adelgazar. No, tú te adelgazaste, por si acaso. Ah, bueno, pero que eres claro. pero, por ejemplo, tú has manipulado a Jenny. Pero ela me manipula também. También te manipula, ¿no? Seguro. Y por eso tenemos 34 años de casados. Entonces, ¿por qué la gente hace que entiende que la publicidad y la manipulación es terrible? Porque malinterpreta a palavra manipulação, sem se dar conta de que é um manipulador nato. A única diferença entre nós outros e o resto bom, supostamente da sociedade é que nos pagam para manipular. Os outros recebem em trueque. O bebê chora para receber leite. Bem, eu choro para receber plata. Pero os dois estamos manipulando por funções de sobrevivência, porque se ele não toma leite, ele vai morrer, e se eu não ganho plata, tampouco. Então, quer dizer, pero... repito, o grande problema da manipulação não é o ato de manipular, é a intenção que nós temos. Estoy de acuerdo contigo. Isso é que é grave, isso é que temos que nos preocupar. El problema es que cuando a mí me están manipulando, yo no sé cuál es la intención. Bem, no, piénsalo, a nivel global, las grandes empresas. No, seguro. El mundo. Seguro, pero esse é o bonito de nossa vida, não? Está nessa dúvida. Tu imaginou se nós vivêssemos com a segurança de tudo o que nos iríamos ocorrer? Dizendo, tu vais morrer. Ah, tá bem, fantástico. Quando? Daqui a 24 horas. Ah, que bueno, deixa-me sair para ser minha última cena, etc, etc. Se tudo fosse previsível nesse mundo, seria extremamente aburrido. Eu creio que a dúvida, a insegurança que nós outros temos é maravilhoso de viver. O que vai passar contigo amanhã? Não tenho a mais ideia. E isso é maravilhoso, certo? Agora, se eu sou manipulado... Google lo sabe. ¿Ah? Google sabe qué vas a hacer mañana. Sim, presume. Presume. ¿Ves televisión? Sim, eu vejo televisão. ¿Ves canales de streaming? Vejo todo. Eu sou fanático por médios. Ok. Tú sabes que cuando tú te inscribes en Disney Plus, por ejemplo, sí, él te pregunta, mira, ¿acepta mis condiciones? Seguro. Pero déjame te dizer uma coisa. Eu odio os algoritmos. Ok. Odio. O único algoritmo que eu aceito é o criado por mim. Ok, dame. ¿Ah? Dame que te quiero escuchar. Explícame eso. Por isso, quer dizer, se eu crio algoritmo, porque eu não posso admitir este tipo de manipulação, que uma máquina ou um sistema vai me determinar aquilo que eu devo escutar, ver e conviver. Nem que importa que seja baseado em uma experiência tarde. Quer dizer, por exemplo, um exemplo típico. Eu sou fanático por Land Rover.
Tu Te iba a sabe disso? preguntar, te iba a preguntar de eso. ¿Por Seguro. qué eres fanático del Land Rover? Seguro. Bem, porque esse carro me dá a percepção de eu ser um aventureiro. Eu passei 9 anos como 9 não, 7, como periodista, e eu convivi com coquetel, com revolução, com coisas, com carreiras de automóvel, etc. Então, eu tenho uma sensação de aventura. E o Land Rover, para mim, me transmite essa sensação. Quer dizer, eu não ando mais em um deserto com um carro, mas ando em Land Rover aqui em Venezuela e tenho a mesma percepção de que estou andando nisso, entende? Quando o tipo mira meu carro e... Que por ¿sabe? cierto, tenemos un acuerdo que cuando me lo vas a dar algún día. Sim, o dia que eu morrer, eu te coloco em meu Por favor. testamento. Então, essa percepção, esse carro me dá essa percepção. E essa percepção me hace feliz. Então, é por isso que tenho. En el archivo de tu memoria, ¿cuál es la campaña que tú dijiste? Esta es la campaña que yo me siento más orgulloso que hayamos hecho en mi equipo. No, dame una sola. Sim. Y no me vayas a decir la comprometida que para tu cliente actual. Não, eu vou te dizer. O primeiro comercial que eu criei em Venezuela ¿Qué fue? foi um comercial para... E te conto toda a história, porque é interessantíssimo. E sabe a coisa que mais me agradou? Foi que um dia eu acendo na conferência, ele tipo me sacou o comercial e dizendo, é esse que tu está se referindo? E ele tinha guardado Lo o tenía comercial guardado. de 30 anos atrás. Quer dizer, quando eu cheguei neste país, eu via a publicidade com música, com um montão de dinheiro, tudo era... Sí. Era la época del Mad Men. Seguro. Então, tinha que ter um montão de gente bailando, tinha que ter música, etc, etc. E eu recebi como incumbência, não? Hacer desarrollar relançamento de uma salsa de tomate pampero. Então, eu falei, vou contrariá-las. Que por cierto, tiene una campaña ahorita que me gusta a mí. ¿Eh? Sim, mas não é nossa, infelizmente. No, infelizmente. Sim. Tampoco nuestra. Sim. Então, bom, pero é muito bueno. Eu elogio as coisas buenas como para ter o direito de criticar as malas, não? Un buen punto. Então, eu hice uma campanha, hice uma proposta que não tinha música, que não tinha movimento, que era uma câmera fija, que naquele momento era uma coisa totalmente inusitada. Me recuerdo que tinha um músico, não? Que eu dizia, eu quero uma trilha sonora sem música. Peleei com ele. Eu queria uma trilha sonora com ruídos ambientais. Naquela época, isso há 30 anos atrás, certo? Então, era uma baia que tinha uma baia de perro caliente, tinha o perro, não? E o pote de salsa, um montão de gente circulando e, de repente, a câmera fazia um switch, não? Porque naquela época era a única maneira, e aparece o perro caliente desapareceu e a salsa de tomate desapareceu. E aí, todo mundo passando e, de repente, vinha um caminhão e substituía a vaia, certo? Então, a mim me parecia genial. Passei o dia inteiro, a noite inteira, editando o comercial, porque queria editar, e fui apresentar para o cliente. Naquela época, era um cliente que, para qualquer apresentação, reunia 40 pessoas. Então, era no auditório. Es Mad Men tal cual. Seguro. Entonces, el cliente, que era el dueño de la cuenta, tenía el sadismo de preguntar al más junior qué le parecía, ¿cierto? Y ahí ia subindo. Entonces, ¿qué te pareció el comercial? No, hasta llegar a él, ¿no? Entonces, llegó el principal e disse, senhor Coimbra, muitas graças por el esforço, realmente me apresenta algo diferente, etc, etc. Mas eu sugiro que você ponga 15 segundos mais nesse comercial. Quer dizer, para que eu vou ter 15 segundos? Um comercial super bem contado, temos um minuto de... Mais que isso? Não, eu quero 15 segundos. O que eu vou fazer? Você vai sentar adiante da câmera e explicar esta que acabasse de criar. Bem, o presidente de minha companhia quase desmaiou, não? Porque tinha uma semana... ¿Quién era? ¿Lee Prechel? No. Não, era Horácio.
Horacio. Horacio Dias, que já morreu, que era um grande amigo meu. Sí. Tuve quase que um colapso cardíaco. É certo que era um cliente mais importante da agência, né? Eu havia me traído para a Venezuela para atender esse cliente. Puta, que loucura, etc. Então, você regressa à companhia. Rob, que vamos fazer? Eu falei, confiam em mim? Depois me botem, não importa. Me fui para o CCCT com uma câmera e um televisor e entrevistei várias pessoas. Então, eu mirava o comercial, depois virava a câmera para que não houvesse engano, eu dizia, entendiste o comercial? E delas 100 pessoas que entrevistei, 99 disseram que haviam entendido. Marco na hora, na reunião com o cliente. Cuento o que hice e disse, aqui em Venezuela, solamente 12 não entenderam essa atividade publicitária. E esse cliente se tornou um grande amigo meu y me dio la autorización y el permiso de hacer un montón de cosas inovativas. Qué maravilla. La verdad que no me imagino trabajar en la publicidad sin ti. No soy capaz de declarar de que cuando tú no estés en la industria publicitaria, porque te vayas a Margarita, Sí. a representar a la embajada brasilera en Consulado, el consulado, sí. perdón, en Margarita, me voy a retirar, no voy a hacer esa expresión tan exagerada, mentirosa y manipuladora, pero quiero que sepas que te admiro y te amo, Bobby. No, por favor. La admiración es mutua. Quer dizer, eu me recuerdo que o dia que tu te peleaste dentro de Mindshare, eu te defendi com Martin Sorrell, porque via em ti uma característica que eu admiro em qualquer tipo de publicista, que é a ousadia e a ganas de aprender e de crescer. E tu continuas assim. Eu diria que hoje, sí creo. muito pouca gente hace o que tu haces. Isso causa envidia a um montão de gente, porque tu haces a coisa como deve ser, bem hecha, bem produtiva, e isso me parece extraordinário. Quer dizer, a ousadia é uma característica marcante, característica de todo publicista que quer ser um bom publicista. E se essa ousadia se junta com a curiosidade, então tu tens a tempestade perfeita, positivamente, como creador de energía. No puedo decir, no puedo negar que tengo un poco la garganta apretada. Pero bueno, yo soy John da Silva, @JohnSnacks en Instagram, y Bobby, que es un publicista, su Instagram es Bobby de Viaje. Sim, boaviagem.com, porque eu vivo viajando. Claro, o sea, sigan a Bobby porque seguro lo van a pasar bien en sus redes. A este gran maestro y personaje de la publicidad actual. Me molesta que digan Bobby de la publicidad histórica. Sí, bueno, la publicidad histórica ya pasó, la actual. Seguro, yo no soy arqueólogo, soy publicista. Bueno, gente, muchísimas gracias, Bobby. Gracias por venir acá. No, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. El ambiente, las características y principalmente poder compartir contigo una hora y pico de conversación variada, principalmente de como vivir, me parece extraordinário. Me vou otimista, porque vejo que eu sei escoger mis amistades. Mucho del resultado de esta amistad es gracias a ti. Seguro. Gracias por la camisa, que yo ainda todavía la tengo. Todavía la tienes, aunque aunque desde que la tienes Brasil no ha sido campeón, por lo cual yo creo que eres un poco pavoso. Nos vamos. Chao, gente. Muchas gracias.